Olá, sejam bem-vindos. Nós somos TPM, o podcast. Eu sou Tina, professora de Educação Física e triatleta. Oi, meu nome é Márcia Magalhães, sou servidora pública e triatleta amadora. Eu sou Thaís, personal trainer, triatleta amadoríssima. E hoje é o nosso podcast de número 3. E a gente tem o patrocínio do 21K Noronha, a corrida mais bonita do Brasil. E o TPM Podcast tem um cupom de desconto, que é TPM o podcast 21K. Aproveita, corre e vai lá, né? Corre lá e faz inscrição. Só corrigindo que é a corrida mais bonita do mundo. Do mundo também. Meu Deus, É a muito corrida mais lindo, bonita né? do mundo, sim, senhora. Exatamente. Estaremos lá? Olha, quem sabe, né? Ó a pressão. Ó, quem sabe, hein? Então tá. Com quem que a gente tá aqui hoje, Marcinha? Então, hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, né? A nossa super nutri e triatleta, Janaína Porto Alegre. A gente tem umas histórias bem interessantes para conversar hoje, né? Hoje vai faltar tempo para tanta coisa bacana. Muito papo legal. Então, assim, a Janaína, né? Eu tenho que ler aqui o currículo dela, né? É muita coisa. É muita coisa. Nutricionista, graduada em nutrição, pós-graduada em nutrição esportiva e funcional, pós-graduada em fitoterapia, pós-graduanda em saúde da mulher, bem legal, formação em modulação intestinal, sócia professora no curso de formação em nutrição e endurance. E além de tudo isso, ela é uma baita de uma triatleta e maratonista, 11 vezes 70.3 Ironman Finish, sendo que uma vez foi para África do Sul em 2018 no Mundial, 2 vezes Ironman Finish e 2 vezes Maratona Finish. Ui, cansei já. Meu Deus. Além de tudo, é uma musa, né, gente? Só vem mulher linda aqui. Musa. Não é meu, né, essa palavra, não é minha essa palavra, mas eu escutei, eu achei perfeita. A melhor nutri de endurance do Brasil. Ai, que chique. Eu acredito. 21K Noronha. A gente só quer gente linda aqui, melhores. É isso aí. Então, assim, Grande Jana, pra gente começar o nosso bate-papo, a gente queria escutar de ti como foi que tu começaste no triatlo e como foi que tu decidiste ser nutri. Então, meninas, primeiro, super obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu amo falar sobre nutrição, quem me conhece sabe o quanto eu amo essa profissão. E essa história começou da nutrição exatamente por aí, né? Pelo meu amor pela nutrição, eu já tinha uma graduação antes, eu sou formada em designer, mas eu via que até então eu não tinha me encontrado profissionalmente e nem pessoalmente, porque eu acho que tudo tem que casar, né? E até então eu me via que eu era muito nova ainda para passar uma vida aí não satisfeita com a carreira. E daí eu fui buscar na nutrição a nutrição esportiva. Chegar lá, isso acaba sendo um pouco até frustrante, porque a gente não tem cadeira de nutrição esportiva na faculdade. Mas para chegar onde eu queria, eu precisava passar por aqueles 4 anos e meio. E assim eu fui. E desde o início já eu comecei a fazer estágio com professores que me abriram muitas portas, né? Para começar a trabalhar com a nutrição esportiva. E daí foi isso. Daí fui galgando aí passo a passo e estudando muito. Fui buscar me aperfeiçoar nessa área da nutrição esportiva. E por estar dentro do triatlon foi me encaminhando aí mais ainda para o endurance, né? Que hoje eu acho que posso dizer que 99% da minha clínica hoje é com atletas de endurance, maratonista, triatleta, enfim, com toda essa demanda de endurance. E eu me sinto realizadíssima. E tu já eras atleta de triatlon? Foi bem no início, tudo começou junto. Tudo começou junto. Acho que tudo começou junto. Eu já corria, mas chegou um momento assim que eu comecei a não ter muita paciência só para correr. Sim. E eu lembro que eu fui para Brasília e eu cheguei bem cedinho, assim, a gente desceu do avião e tinha uma galera pedalando. E daí eu falei pro meu marido assim, é isso que eu quero fazer. Daí ele disse assim, não, isso todo mundo se quebra, cai. Você é coisa de maluco. Daí eu disse, não, mas não tem
tem problema, mas eu vou fazer. E daí a gente começou juntos a história toda do triatlon e tudo começou junto, assim. Então, acho que a nutrição veio bem junto com o triatlon. Que legal. E vocês começaram juntos também no triatlo, tu e o Everton? No triatlon, sim. Porque que ele sempre legal. foi da corrida, né? Sim. Desde de adolescente, enfim. Ele sempre gostou muito de correr. Mas o triatlon, só que ele tinha muita dificuldade com a natação. Embora ele seja formado em educação física. Não sabia. Que legal. E até ele brinca que ele passou na disciplina de educação física porque o professor disse pra ele que iria passar ele porque sabia que jamais ele ia ter contato com a natação, porque ele era muito ruim. Coitado. Mas era só um fácil. E é uma das maiores dificuldades dele. Daí a gente resolveu começar o triatlon junto, daí partiu para toda a função do triatlon juntos. Então ele já fez muito mais prova do que eu. E Everton sobrevive até hoje. Não morreu pela natação. Não morreu pela natação. Né? Que legal. E continua treinando muito. Que massa. Que ótimo. Ô, Jana, e conta pra gente, assim, quais são os riscos da prática de atividade física, mas principalmente, acho que do triatlon, sem ter uma nutrição... a maior parte dessas pessoas que não vão no nutricionista, que fazem ali da forma como acham, né? Então, gente, se a gente for pensar um pouco, né, na parte da saúde, porque todo paciente que chega no consultório, eu digo, antes de olhar para o triatleta, tem que olhar para a saúde, por ser humano, né? Porque se a gente não tem saúde, a gente não tem desempenho, a gente não tem treino, não tem desempenho. E quando a gente fala de provas de longa distância, né, principalmente de meio Ironman, de Ironman, né, da half distance ou full, a gente fala de estresse metabólico muito grande. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de discernimento até quanto aquele estresse metabólico é interessante, até o quanto a gente precisa dele e o que a gente, que a alimentação e a nutrição pode nos dar um respaldo para que a gente consiga, assim, permanecer nele. Então, a gente tem que equalizar isso, né? Tem que equilibrar isso, essa demanda com a qualidade de vida e com a saúde. E até mesmo assim, se a gente pensar em provas, né? Ter uma boa estratégia de hidratação, de alimentação, porque o atleta tá ali, claro, na nossa primeira, que todo mundo já fez prova aqui, a gente sabe que a primeira é uma questão de sobrevivência, é uma questão de ver o que vai acontecer, se conhecer. E depois dali, a gente quer sempre melhorar o tempo, né? E quando a gente fala de rendimento, de performance, embora eu trabalhe com atletas de alto rendimento, atletas profissionais, a gente sabe que todo mundo busca performance. Ele busca performance porque é o trabalho dele, ele depende daquilo, mas nós aqui, meros mortais, a nossa performance é conseguir fazer um melhor tempo, bater o nosso tempo anterior. Então, é isso. O quão a gente consegue se alimentar, suplementar, estar bem de saúde fisicamente e mentalmente, né? Para conseguir atingir a melhora da nossa performance. E o que esse estresse metabólico pode causar? Quais as consequências? Então, a gente sabe que inúmeros... a questão hormonal toda, a questão de tireoide pode mudar, ciclo menstrual da mulher pode alterar. Então, isso realmente, ele impacta muito a saúde da mulher e cada vez mais a gente vê isso, vocês falaram aqui muito isso bem com a Giane. E não só da mulher, daí a gente avaliando os homens também, vários parâmetros bioquímicos que a gente vai avaliar, que muitos deles estão relacionados sim com alterações pertinentes ao momento do treinamento, e a gente tem que saber avaliar isso, né? E alterações que é em decorrência do treinamento. E daí, quando a gente tem que tirar um pouco o pé, como uma lesão, né? A gente vai ter uma lesão, enfim, qualquer muscular, de tendão, óssea, até quando a gente pode permanecer naquilo suportando aquela dor e o quanto a gente precisa tirar o pé e realmente recuperar. E na questão da alimentação, é realmente isso, né? O quanto a gente pode evoluir naquilo, continuar evoluindo ali e buscando, mesmo no treinamento, buscando adequação e melhorando, ou quanto a gente tem que tirar o pé para realmente se recuperar e não caminhar isso para algum estresse maior, enfim. E as lesões também podem estar ligadas a uma má alimentação, né? Com certeza, com certeza. A gente vê muitos estudos nos mostram isso, até nos trazem suplementações e alimentações específicas para isso, para auxiliar esse processo, né? Eu acho que o baixo aporte energético, e hoje a gente vê muito isso com esses modismos, né, de dietas, jejum intermitente, a dieta cetogênica, não dizendo que elas são ruins, não, acho que são super aplicáveis, já apliquei com vários de vocês aqui, mas quando aplicar, que momento aplicar, né? Isso, o momento correto. O momento correto, porque são estratégias, nenhum deles é estilo de vida. A única o único tipo de dieta, né, mudando do tradicional, que realmente é estilo de vida, é o vegetarianismo, o veganismo. O restante todos são estratégias nutricionais aplicadas em determinados momentos.
E isso a gente tem visto que tem levado muito a deficiências e também levando a lesões, pela falta de aporte energético para recuperação daquela demanda do treinamento. Angela, só aproveitando a pergunta da Thaís, eu lembrei de um caso de um colega que fez um treino e chegou e começou a passar mal. Ele teve, assim, pelo quadro, assim, um desequilíbrio eletrolítico. O que o desequilíbrio eletrolítico ele pode ocasionar, tipo, a longo prazo, assim, para a saúde, né? Ele pode levar à morte? É sério. É muito Olha sério, só. é muito sério. Tanto o excesso de sódio, isso é uma grande preocupação, e a gente vê nas provas, muitas vezes, eles distribuindo, o pessoal tomando aquele sal ali. Pessoas que às vezes nunca tomaram na prova estão tomando, né? E talvez nem Não precisem, né? precisassem, Tanto esse aumento do consumo de sódio, e daí não bebe água para manter esse equilíbrio hidroeletrolítico que a gente fala, Sim. ou até mesmo não consumir muita água, que é a hiperidratação, e não ter essa quantidade de sódio equilibrando. Então, e isso realmente pode levar à falência de rim, falência renal, falência de órgãos, até mesmo levar à morte. Então, assim, é algo que tem que realmente se preocupar. Não hiper e nem hipo, né? Tem que achar o equilíbrio. E daí, assim, como aqui, tipo, mês passado estava muito quente, né? Tem essa questão também, né? Há um dia que está muito quente, outro dia que está frio demais, aí a gente acaba se hidratando menos, né? Então, cada dia, nossa, tem uma situação diferente, né, Jana? Tem que sempre prestar atenção muito, assim, nos seus sinais e sintomas, né? Porque tem coisas, tem certos sinais que se o atleta mesmo, ele não se preocupar que tá acontecendo alguma coisa diferente com ele naquele momento, ninguém vai olhar para ele e vai dizer, olha, te cuida dessa forma, né? X ou Y. Eu acho que vai muito dessa autoavaliação, dessa autoanálise. Como é que tu tá no dia? Daqui a pouco tu não tá naquele dia bom, né? Um dia do dia teu organismo tá respondendo e tu começa a treinar num dia extremamente úmido, que tu vai desidratar. Foi o caso. Tu não vai utilizar uma demanda diferente de líquido, né? Que tu tá acostumada. Porque muitas vezes o calor, principalmente, ele te leva a uma certa inibição, né? Dessa vontade Sim. de consumo de hídrico, mas não pode deixar de consumir. Sim. E essa inibição, mascarar isso às vezes é perigoso. Então, assim, eu acho que o atleta tem que aprender a se escutar muito e não querer sempre fazer o melhor pedal do dia, a melhor corrida do dia, a melhor natação do dia. Se escutar, né? Se aquele dia não encaixou, paciência, o próximo dia encaixa, mas a saúde tá acima de tudo. Então, a gente aqui já falou sobre a dificuldade que uma má nutrição pode causar, e a gente sabe que garantir a melhora do desempenho e até uma boa prova durante os treinos é importante, né? Esse equilíbrio entre nutrição, hidratação, conhecimento que você está falando agora. Então, eu queria que você desse uma pincelada de como que tu faz essa organização para o atleta. Como é o teu trabalho exatamente com cada atleta de endurance? Então, a gente precisa primeiro olhar, logo que eu recebi esse atleta no consultório, primeiro eu preciso olhar assim, qual é o ciclo de treinamento, né? Onde que tá a prova, o objetivo principal, ou se ele não tem um objetivo, mas um objetivo de prova, mas entender quais são o objetivo dele, né? Se é perda de peso, se é performance. Então, traçar esse objetivo com ele. Se a gente está falando de prova, então onde que está o macro ciclo e que fase do ciclo ele está? Porque cada fase do ciclo tem uma demanda nutricional diferente, né? Se a gente pensar assim, poxa, então todo dia eu vou sair para fazer um treino, tô treinando para uma maratona, mas todo dia eu vou sair para correr 10 quilômetros. A gente sabe que vai chegar no momento que aqueles 10 quilômetros já não fazem mais grande diferença para adaptação, para rendimento. Assim é com a alimentação. Se a gente sair todo dia com a mesma alimentação para fazer os treinos, a gente não vai auxiliar essa adaptação que o treinamento está buscando. Então, mais ou menos eu vejo dessa forma. Vamos entender qual é o macrociclo qual é o ciclo que aquele paciente está dentro do macro, qual é o meso ou o micro, e as individualidades, as necessidades individuais, né? A tua queixar porque eu tenho um intestino que solta muito, eu enjoo de tomar gel, eu tenho dor de cabeça depois de 2 horas de corrida. Eu tenho enjoador frouxo. Ou tenho dor frouxo. O que frouxo? Enjoador frouxo. Enjoador frouxo. A gente trata, eu aperto o enjoador dela antes da prova. Enjoa? Você enjoa isso? Enjoador frouxo. Essa é boa.
Então, Ela leva bolo, gente. É que Não, mas não pra a gente prova. não Não pode. treinando junto, mas, Janaína, eu tenho que falar. eu sei Ela que às leva vezes rola uns bolinho. piquenique. Eu Marcinha é a tenho mais muita fome marmiteira. nos treinos. Sou eu. Eu tenho Não, mas tu tem muita fome sempre. Eu brincava com ela que ela chegava a levar Que lasanha. não tem muita fome. Não, mas gente, ela, eu gente, tenho assim, mais. nunca na vida, em uma consulta, ela não me disse assim, Jana, eu tô com fome. Sempre com fome. A Jana perguntou, tu tem sentido fome? Eu disse, Claro, óbvio. Todo mundo tem. essa sou eu. Mas sabe o que a gente tem de chocolate, Janaína? Pois não é. dá. Eu tenho fome Não, de eu dou verdade. chocolate. Ah, dá? Não, Claro. não, chocolate De verdade. sim. Eu tenho Óbvio. fome de verdade. É que de tu faz tempo que tu não vai no comida. consultório, viu? Olha, Viu? Ó, já tomou uma bronca. Já tomou uma já bronca. levou-lhe Eu uma. nem vou falar muito aqui, porque eu já daqui a pouco eu vou levar a minha. Vamos voltar aqui, vamos voltar Vamos aqui, voltar. né, Janaína? Porque Então, nós daí vamos começar a levar aqui, ó. a gente tem que entender quais as necessidades individuais Sim, desse paciente, aham. né? Qual é a demanda e até mesmo a questão social. Tenho filho pequeno, treino de manhã, treino de tarde, ter horário do meio-dia, consigo treinar mais no final de semana, menos no dia de semana e a dieta tem que acompanhar tudo isso. Acho que esse é fundamental para que a gente consiga. Eu gosto de usar sempre uma frase que tem o ideal e tem o real. Né? Aham, Dentro do sim. ideal que a ciência nos traz, que a gente estuda tanto, a gente tem que trabalhar com a O realidade. que a gente pode fazer a gente de pode concreto, fazer, né? Às vezes, Aham. poxa, adoraria colocar um suco lindo, maravilhoso para todo mundo de manhã. Só que Sim. poucos vão fazer e vão fazer no começo, na primeira, segunda semana super empolgado dar e mais depois tempo. não Depois não vai faz dar mais. tempo, Sim. não faz mais. E daí acaba tirando o foco de toda a dieta porque ele não consegue fazer um suco de manhã. Então, eu acho que trabalhar com a realidade de cada um é Sim. fundamental. isso Não, é muito legal no trabalho da Jana, né? Porque É. ela trabalha a individualidade, Sim. né? Porque aham. seria muito fácil pegar e passar a dieta ideal. Mas assim, cara, a gente não vive disso, infelizmente, né? E eu me Ia ser coloco muito muito. legal se a gente fosse É, Eu me aham. coloco elite, muito mas a na vida não é posição. assim, né? Aham. Sim. Eu me coloco muito na posição do paciente que tá ali, porque ele é atleta e eu também sou atleta. Sim, Né? Então eu eu vou acho acordar de que- manhã também 5, 6 horas da manhã e eu fico pensando assim, poxa, se isso não é prático pra mim, tu imagina pra quem tem filho, então pode ser muito mais difícil. Então a gente tem que facilitar a vida, né? Sim, com certeza. Nossa, nem Sim. fala. Sim. Porque comer E- comida mesmo é muito trabalhoso. É. né? aham. Comida eu Pelo quero, menos, né? né? Nada que seja um fast food, um negocinho já pronto É. e tal. Mas assim, É muito Tem que trabalhoso. se o organizar. mais É, legal, concordo. assim, já fui paciente da Jana também, é essa parte educacional que tu faz mesmo com a Claro. gente, né? Mesmo que a gente não precisa entender aí de tudo na nutrição esportiva, mas a gente consegue se conhecer melhor, a gente consegue se observar melhor, tudo que ela acabou de falar, né? E eu busco muito isso, assim, mostrar para o meu paciente que ele não vai ficar dependente de mim a vida Sim. inteira, né, para sua rotina diária. Claro que provas, a gente sempre tem estratégias novas, sempre tem suplementações, sempre tem algumas Sim. abordagens diferentes. Às vezes até do mesmo a gente aborda de forma diferente. Mas, assim, saber fazer as suas escolhas depois, né? Às vezes eu atendo pacientes assim, de um tempão que diz, eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu digo, opa, mas tem que... Às vezes tem que dar uma mexida para gerar uns estímulos diferentes. Mas que bom, eu fico feliz que continuou Sim. se mantendo e continuou mudando esse Se insight alimentando aí. bem que é bom. também, né? Eu lembrei de uma pergunta que a Jana faz. Além de perguntar se está tendo lesão, como é que tá o sono, ela pergunta do cocô. Claro, mas Fundamental. Mas O precisa. cocô tá feliz? Tem que olhar pra ele, tem que dizer, ok, saiu aí o que eu comi, tá bom. Agora se tem algum corpo sim. estranho ali. Legal é aquela tabelinha de foto do cocô, né? Aham. Escala Como de é que tá o teu Bristol. cocô? Como é que tá o teu cocô? A escala de Assim, Bristol. É muito Legal, detalhe, mas né? mas assim, no fundo, por exemplo, isso daí foi uma coisa que eu aprendi contigo, né? Olhar o cocô. Exatamente. Eu não sabia. Não dá tchau eu pro não cocô, sabia que- antes de dar uma olhadinha. Tanto que eu faço isso até hoje, né? Eu observo, opa, não, tô precisando fazer isso e aquilo. comer isso ou Aprendi aquilo, com a né? Jana. Olha, Que Claro. bom, que bom. Não, e a gente sabe, o nosso intestino hoje, cada vez mais tem estudos aí nos mostrando que o nosso intestino é a base, né? Eu acho que é o órgão, um dos principais órgãos ali, que a gente tem o eixo, intestino cérebro, intestino músculo, Sim. tudo tá relacionado ali. E cada vez mais a gente vê essas alterações do sistema nervoso central mesmo, cognitivo, que
acaba sendo desencadeado por alterações no intestino e vice-versa também, né? A pessoa mais estressada, aquele intestino solta porque tá mais estressado. E antigamente, poxa, mas o que tem a ver a cabeça com o intestino? E hoje tá tudo interligado. Então, assim, observar as alterações é muito importante. E pro atleta, mais ainda, né? Pro atleta, quando ele tá lá naquela fase de intensidade, de treinamento, que tem uma microbiota intestinal ali mais alterada. Tanto que quando a gente tá com uma carga de treino muito alterada, nossa, qualquer coisa, eu que sou jogador frouxa, né? Qualquer coisa fica mais enjoada ainda, né? E daí a gente começa a entrar com um monte de coisa, né? Pra tentar. Ô, Jana, e daí, tu estás falando do intestino, e daí eu lembrei a questão da imunidade. Fala um pouquinho da relação do intestino com a imunidade. Então, o que a gente busca hoje, né? A gente sabe que a imunidade, ela acontece em função de alterações na permeabilidade intestinal. Então, esse intestino que fica mais permeável acaba passando ali patógenos que, caindo na corrente sanguínea, vai trazer alterações que vai desencadear aí umas alterações na imunidade. Então, buscar a integridade desse intestino é extremamente fundamental. E na corrida, principalmente nas atividades de corrida onde tem impacto, as junções, que se chama side junctions do intestino, ela vai afrouxando. E o intestino vai ficando mais permeável. Por isso que é muito importante a gente manter a integridade e a saúde do intestino, principalmente no atleta corredor. E daí a gente ouve tanto falar, né? Corredor, provas longas, você acaba soltando o intestino, tem dificuldade de consumir gel, enfim. E sim, por causa desse afrouxamento dessas tight junctions, que são as ligações do intestino, que dá em função do impacto também. Isso não a longo prazo, isso durante a prova, durante não, o a longo treino. prazo. Não, a longo prazo, ao longo do ciclo de treinamento, né? Pelo aquele impacto como o músculo ali, né? Muitas vezes a gente vai desencadear uma lesão em função daquele impacto naquele músculo. Então não é de uma ou duas corridas, são de anos. De tempo. Nem precisa ser de anos, de repente até de um ciclo. Pode ser de um ciclo. Depende muito da individualidade daquele intestino ali, da capacidade daquele intestino. Legal. E xixi também? Não, o intestino acaba não sofrendo alterações. Daí é mais pelo impacto, né? Mais que a pelo gente tava impacto do assoalho pélvico, tudo, mas daí não tem relação. Acho que cabe mais ao assoalho pélvico, mas não a questão do intestino. Legal. Assim, ó, a gente tá numa semaninha, né, bem importante, né, de final de ciclo, né, de treinamento para o meio Iron. E assim, esse período, né, é um período que a gente fica mais ansioso por causa da prova, né? Aí começa a alterar sono, aí começa a alterar outras coisas. O que em termos de alimentação, o que a gente pode fazer para melhorar essa ansiedade pré-prova? Existe alguma tática nutricional para melhorar essa ansiedade pré-prova? Eu acho que assim, dentro dos alimentos, eu gosto sempre de tirar alguns alimentos que são alimentos até um pouco mais excitatórios, né, de sistema nervoso central, reduzir café, por mais assim, mas eu como café eu tomo café o tempo inteiro. Mas reduzindo esses alimentos que desencadeiam um pouco mais de estresse, eu acho que é interessante. Gosto bastante daí café, enfim, todos os alimentos mais inflamatórios, quem tem muito contato com corantes, com conservantes, com alimentos mais industrializados, né, buscar aí uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais de vegetais, de verduras, de frutas. Buscar uma alimentação mais limpa mesmo, reduzir o consumo à noite, né? Não ter um consumo tão exacerbado à noite de alimento, buscar uma noite mais tranquila. Porque o sono é tudo, né, Jana? Nessa semana é super importante. Super importante. Né? Buscar se hidratar bem durante a semana inteira, né? Não hiperidratar e não hipoidratar, mas buscar essa hidratação frequente. Gosto muito de usar os chás, né? Os chazinhos. Então, buscar chazinhos que acalmem, né? A gente tem aí ótimos chazinhos para dormir, chá de mulungu, chá de lavanda, chá de camomila. Então, buscar essas alternativas que sabe que não vai te alterar, não vai ter nenhum efeito colateral, né? Não vai comprometer nada da tua prova, mas sim vai te trazer um pouco mais de tranquilidade. Desligar um pouco das redes sociais, né? Porque fica todo mundo nessa euforia de tempo, de principalmente, de postar o que tá fazendo e pegando o kit. Busca mais, assim, internalizar o que tá acontecendo ali, buscar o seu equilíbrio e se afasta um pouco da agitação. Né? Exatamente, se afastar um pouco dessa agitação. E também, durante essa semana, é importante
acho eu, né? Não inventar muita coisa nova, né? Provar muita coisa nova, ficar Sim. mais ou menos na alimentação Exato, é. que a gente já tá acostumada, né? Buscar uma alimentação mais limpa, né? Sem Sim, menos gordura, o que tá acostumado. É a questão do álcool, assim, evitar ao máximo o álcool a semana inteira, porque a gente sabe que não, mas para relaxar um pouquinho. E se a gente for para a ciência, a gente sabe que não é bem assim, né? O álcool não vai relaxar. Sim. Ele vai bem pelo contrário. Então, assim, evitar álcool essa semana, até um mês inteiro, se puder. Então, tirar todos esses alimentos que te agitam um pouco mais. Eu não sei porquê, meninas, mas rolou uma risada aqui, uma cruzada de Não olhar. acredito Eu não que ela vai sei o que aconteceu. Ninguém bebe nada aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu ouvi uma risadinha. Eu acho que elas testaram Eu não ontem. sei. Olha, foi tenso aqui o olhar, né, Martinha? Eu fui bem Martina. tranquila Eu sei. no jantar Ah. ontem à noite. Não sei o que aconteceu, Gente, mas Eu não sei o que espero que aconteceu. vocês não vão fazer a prova. E ela teve Mas a a gente tem coragem mais de uma falar pra semana todo mundo ainda. que acordou Eu passando fui mal. fazer a prova. Eu falei Mas pra ainda ela faltam 2 ontem, semanas, eu tudo falei pra ela ontem isso ainda. Eu falei assim, eu no seu lugar, eu não tava comendo essas coisas aqui, não tava bebendo, juro, não falei. Falou. Eu falei, eu Acho sou, que eu sou buscar uma super preocupada alimentação com isso, eu tenho limpa. medo. Eu tenho medo, na verdade, de passar mal e ficar mal pra prova. Não, sim, não, pra prova não, né? Mas É. foi a falta uma última. semaninha. Foi a aí. última. Essa. Hoje ela acordou pianinho, tá? Ó, Essa aqui, ó, na água. excitação da semana. Essa semana eu tava meio perdida, assim, então, né? Precisava Falei, alguma não, coisa para acalmar, né? Mas olha, o chá de mulungu. Mas um Chá de pronto. mulungu, chá de Foi lavanda. o susto que eu Chá de precisava mulungu. uma semana antes. Deu, chega. Claro. Ô, Jana, e como que fica, assim, a relação de nutrição, emagrecimento e desempenho? Dá pra fazer tudo junto? Então, é uma conta difícil de fechar, mas ela fecha. Ó, que bom. Ela fecha desde que o paciente tenha o comprometimento com aquilo ali que está sendo abordado. Né? Aham. Então, a gente consegue, num ciclo de treinamento, a gente tem que pensar assim, esse atleta quer buscar performance. Para a gente ter performance, a gente precisa ter aporte energético para dar substrato energético para que ele consiga desempenhar aquele treino que está sendo recrutado. Aham. Né? Quando a gente já fala de aporte energético, a gente fala de manter o aporte conforme a necessidade do treino. Só que se a gente falar de perda de peso, eu preciso ter um déficit calórico. E daí, como é que eu vou ter um déficit calórico se eu preciso desse aporte pro rendimento? Aí é que entra as estratégias nutricionais. Naquele dia ou naquela fase do treinamento, onde ele tem baixa intensidade, baixo volume, ali eu posso dar uma segurada na alimentação. Porém, se o seu atleta tá em vésperas de prova, né? Agora faltando uma semana. Poxa, eu não posso. Agora faltando uma semana, vai diminuir treino, então vou reduzir muito a alimentação Sim. para tentar emagrecer. Aham. Não, Não é porque o nessa momento, semana né? eu preciso recuperar esse atleta para que ele chegue na prova bem. Bem, Agora não é o momento. Então, essa parte de perda de peso, ela deve acontecer na fase de base do treinamento. Lá quando tu decidiu fazer a prova, ali deve acontecer a perda de peso. Vou aumentar, vou treinar pro Iron, treinar maratona, vou perder peso. Não necessariamente, né? Porque a gente sabe que aumentando o volume, aumenta a fome, né, Marcinha? Sempre. É. Sempre. E daí, quem não tem um acompanhamento acaba aumentando o seu consumo energético. Tanto que muita gente chega fora do peso no Iron. E daí a gente pensa assim, poxa, mas ele não treinou tudo e não perdeu peso? Não necessariamente. Ele comeu muito mais do que a demanda do que dele. deveria. Do que deveria. Então, a fase de perda de peso, ela deve acontecer na fase de base do treinamento. E depois nos ciclos o ciclo específico ou lá no pré-competitivo, o mais interessante seja que eu consiga o aporte, ofereça o aporte conforme aquela demanda de treinamento. Às vezes até a gente consegue ainda perder peso, mas daí como nutricionista, o principal objetivo não pode ser perda de peso, tem que ser a performance. Se a gente perder peso, ótimo, estamos no lucro, conseguimos. Mas não que eu vou fazer uma restrição calórica para isso. Eu já mandei mensagem pra Jana. Jana, você tá louca? Que você quer que eu coma tudo isso? O objetivo agora é performance. E é assim, ó, verdade. Eu não sei a maior parte dos seus atletas e tal, como que é. Mas eu tenho realmente uma dificuldade muito grande de comer o que ela Quantidade. manda. Sério? Não, mas não é dificuldade, calma. Calma, deixa eu explicar. Não é dificuldade de não tenho fome. Claro que eu tenho não tenho fome. essa dificuldade, Mas às né, vezes às vezes eu olho e falo, gente, é tanta coisa que eu vou engordar se eu comer tudo isso. Eu tenho medo, Ai, eu tenho gente, essa eu já dificuldade. acho só isso. E eu sei que eu me ferro por isso. É uma coisa que eu tenho que trabalhar comigo, que eu preciso melhorar, confessando aqui pro mundo. Mas para mim é muito difícil. Eu melhorei já bastante.
em relação a isso, mas eu tenho medo. Eu lembro que quando eu tava treinando lá pro GP, que realmente a Jana aumentou, eu mandei uma mensagem pra ela, Jana, tô tendo muito sono, tava muito cansada, precisando comer mais. Sim. Aí a hora que dobra isso, eu falei assim, gente, ela não olhou direito isso Dela aqui, não. apareceu no consultório. A minha cabeça assim, ela não olhou direito isso aqui, ela tá louca, que ela quer que eu coma tudo isso aqui. Eu falei, ô Jana, eu não quero engordar, não. Ela respondeu assim pra mim, agora é performance. E eu não engordei, eu só emagreci, emagreci ainda, cada vez mais. Mas hoje eu acho que a mídia, a gente sabe, as redes sociais são muito positivo para muita coisa, mas também é muito negativo para muita coisa. Sim, claro. E se gerou aí um medo do carboidrato, uma carbofobia, e o atleta, ele acha que ele vai fazer todos os treinos em jejum, ele vai emagrecer, e hoje a gente tá vendo que não que é vai assim, fazer, né? porque eu faço o jejum de 16 horas num dia, de 14 no outro, 18 no... mas não emagrece. Ok, então será que teu jejum tá realmente funcionando? Né? Porque o intuito para começar, o intuito do jejum não é só para emagrecer, para outras situações. Mas se a gente trazendo para o emagrecimento, ele vai acontecer quando tu dá estímulos diferentes. Sim. E se tu faz todo dia a mesma coisa, o teu organismo entende que ela vai comer só isso durante o dia, então eu vou ter que me virar com isso, tá bom. Vou me acostumar com isso. Então, os jejuns é bem interessante na fase de base do ciclo de treinamento, mas com estímulos diferentes. Um dia tu faz, outro dia não faz, um dia tu come mais. Isso a gente consegue, o que a gente tanto busca, que é a flexibilidade metabólica. Um dia tu come quando tu tem um treino de tiro, um treino longo, outro dia tu tem um regenerativo, tu não precisa comer, mas é isso. É consumir conforme a demanda do treinamento. Isso tu vai gerar uma flexibilidade metabólica e vai ser muito mais fácil. Eu fácil. posso só puxar o gancho, né? Que tu estás falando de carboidrato, e assim, tem alguns estudos, né? Falando muito do aumento do carboidrato, né? Estou falando 120 miligramas por hora. Gente, é um absurdo, né? Porque um gelzinho tem o quê? Média de 20, 30, né? 20, 30, 20. né? Mas para isso a pessoa tem que estar muito bem adaptada, né, Jana? Fala um pouquinho como é que tu tens feito assim com os teus atletas, porque agora todo mundo quer aumentar o carboidrato, né? Mas aumenta o carboidrato, mas espera aí, né? Tem que ver se a pessoa tem intestino para isso, né? Como que vai ser, Tem a adaptação intestinal, né? Que fala, Exatamente, né? o treinamento intestinal. A aceitação, né? O que acontece? Na verdade, teve um estudo que nos mostrou um corredor de ultramaratonas utilizando 120 gramas de carboidrato por hora. Ele não melhorou o rendimento, ele melhorou marcadores inflamatórios. Ele melhorou marcadores, não rendimento. Explica pra gente, assim, o que são esses marcadores? São marcadores de estresse metabólico, principalmente, tá? Então, ele nesse estudo, ele mostrou esses marcadores sendo positivo, melhorando esses marcadores de dano muscular, de estresse, de dano muscular, vamos falar assim, então. Só que daí veio se trazendo o quão isso melhoraria a performance do atleta, fora esse estudo. E a gente viu, sim, muitos atletas profissionais daí utilizando e vendo melhora da performance. E hoje a gente consegue ter exames metabólicos muito legais, né? Eu faço isso com uma equipe onde a gente tem atleta profissional, tem fisiologista junto. Então, são dados muito mais palpáveis. Infelizmente, os atletas amadores não tem, né? Todo mundo que tem acesso. Mas ali a gente consegue ver esses valores muito mais reais e a gente vê cruzando esses dados, até quando ele utiliza carboidrato, até quando ele utiliza gordura, é muito legal. Eu quero fazer isso. Eu tenho um aluno que ele comprou agora um chipzinho, ele tá lá contigo. São dois, é o René e o... Augusto? Não. Esqueci o nome. Beijo, depois eu falo. Parece aquele negocinho que é para avaliar a quantidade de glicose. É bem diferente, interessante. mas é diferente disso que eu tô falando. Isso a gente faz com exame laboratorial mesmo, né? Exame de cardiorrespiratório, né? E tanto na bike, quanto no ciclismo, quanto na corrida. E ali a gente conseguiu ver essa necessidade de realmente do aumento do carboidrato. E daí a gente começou a usar com alguns atletas profissionais e a gente começou a ter respostas muito legais. O que acontece? O atleta amador vendo o atleta profissional, poxa, se o atleta profissional tá usando e tá rendendo, eu também vou usar. Eu quero também. Eu também quero. Tudo bem, não tem problema, né? A gente acaba, metabolicamente ali, muita coisa, a gente é muito parecido, né? A gente não tem aquela adaptação toda, mas tem muitos atletas amadores hoje que tem.
E daí você começou a usar. Pode utilizar. Agora, o quanto tem realmente a necessidade disso e o quão o teu intestino é capaz de suportar Exato, tudo de isso. absorver. Exato. De absorver e de suportar, né? Uhum. O absorver vai absorver, mas o quanto ele consegue suportar, o quanto os receptores lá no intestino de carboidratos vão estar estimulados para conseguir captar todo esse carboidrato. E outra coisa, é o tipo de carboidrato que vai ser utilizado. Porque a gente tem receptores diferentes para tipos de carboidratos diferentes. Então, Olha se tu só. utilizar um tipo de carboidrato só, tu vai saturar aquele receptor. Sim. Aquele carboidrato que não foi absorvido vai ficar no lúmen intestinal, vai fermentar as bactérias que estão ali e vai dar aquela distensão abdominal toda, aquele desconforto, piriri e tudo mais que a gente sabe. Eu tava até vendo uma aula outro dia que falava sobre isso, sobre esses diferentes receptores e a diferença na performance ali. Eu acho que era um artigo que falava sobre corrida, não lembro direito, mas falava sobre a frutose, a glicose, sei lá o que mais. Dextrose. Sei. Os receptores que a gente tem é de glicose e de frutose. Né? O Aham. receptor de glicose tem uma capacidade de 1 grama por minuto, daí a 60 Aham. gramas por hora. E o receptor de frutose de 0,6 gramas por minuto. Então, por isso que se a gente fala de uma prova acima de 2 horas, principalmente, tu tem que ter os 2 carboidratos. Pega grande parte desses suplementos bons, de boa qualidade hoje. Já tem, já são assim. E Aham. é até legal, eu queria até perguntar sobre isso, porque, então, as pessoas. Eu gosto mais de ter assim. Eu prefiro me alimentar ali na bike, sei lá, nos treinos, de uma coisa que seja um alimento, mais um alimento. Eu gosto bastante das tâmaras, você sabe, né? Do que dos suplementos. E aí vai ter essa diferença, né? Então, principal diferença do alimento e do suplemento vai ser que o alimento, normalmente, a tâmara, bananinha, Aham. vai ter junto paçoquinha. Tâmara, bananinha, vamos pensar que vai ter junto ali a fibra. Que a fibra vai retardar um pouco essa absorção. Olha essa só. absorção. Aham. A paçoquinha vai ter o amendoim, vai ter um pouco de gordura. Né? E Aham. daí a gente escuta, às vezes, atleta falando que leva pãozinho com salame para fazer iron. Gente, aquilo ali a gente não vai vai demorar muito para metabolizar aquele salame Aham. e a gente não vai utilizar como fonte de Sim. energia, porque Aham. o nosso Vai músculo utilizar não em tá outro precisando momento. outro Acabou momento. já. Ali não. Claro. Então, e esses alimentos, eles são positivos, eu prescrevo muito alimento, eu acho que na bike, se a gente fala de uma prova longa, ou até mesmo de treinos, pra gente não saturar a palatabilidade mesmo, Aham. é importante ter esses alimentos, mas a gente tem que cuidar a quantidade que tá utilizando e sempre alternar com o suplemento, porque o suplemento ele tá pronto para ser digerido. Sim. Ele tá pronto, ele tá prontinho ali pro nosso Aham. organismo, então vai ser muito mais fácil buscar esse esvaziamento gástrico com os alimentos. Mas os suplementos, eles podem entrar ali sim, mas não em grande quantidade. O ideal seria, então, a gente sempre intercalar? Ter os dois. Sempre intercalar, ter os dois. E os atletas profissionais fazem isso também, Fazem Janice? isso Ou só também. no suplemento? Não, eles fazem isso também. Hoje, os que eu acompanho, né? Eles estão levando ali bastante uma concentração alta de carboidrato. Mais ou menos quanto? Mais ou menos de 120 a 140 gramas. A Martinha Tá vai querer usar isso aí, ó, gente. Você vai querer ser Não profissional? tenho intestino para isso. Ela Pouco. tem um intestino profissional Não já. tenho. Não, eu não tenho Ah, não? intestino profissional. Gente, Aí você vai não. fazer o Iron com mochilinha nas costas pra Gente, pegar eu não tanta tenho. A comida. fome dela Não. já é de A profissional. fome, sim, mas O o intestino nem não tanto. aguenta. mas eu digo que é para poucos, assim, tolerar Muito, tudo né? isso numa Aham. prova muito longa é para poucos. Então, assim, eles também sofrem pra gente adaptar. Tem uma fase ali que eu digo, não, calma, no próximo vai estar melhor, no próximo vai estar Sim. melhor. E realmente acontece como acontece com a gente, né? Vem dor de barriga, vem desconforto, vem regurgita, mas depois eles vão adaptando, porque Aham. aí Eles vão entra na marra, né? na marra, porque daí entra a mente Sim. de atleta, Exato. né? Eu preciso consumir isso porque eu sei que eu vou precisar disso. Então vai consumir, o atleta vai consumir. A gente, não vou mais consumir, não, tô enjoado, não vou mais. Mas eles vão consumir. Então, nos treinamentos, agora a gente tá numa fase aí de treino para quem vai fazer o Ironman, que tá para isso, né? Eu tenho uma atleta estreando esse ano, uma atleta profissional estreando no Ironman. Então, ela tá nessa fase ainda de a gente tá conseguindo usar 80 gramas por hora, mas a gente quer chegar lá em maio com pelo menos 100 gramas. Mas a gente tá se debatendo nos 80. Aí vai aumentando Vai aumentando gradativamente. gradativamente, vai tratando aquele Vai intestino testando nos gradativamente. treinos, o tipo de alimento, ou o tipo Exatamente. de suplemento. Eles usam alimentos a cada 2, 3.
Porque eles têm que consumir o tempo inteiro, né? Então eles levam tudo diluído numa garrafinha. Eles não ficam Sim. tomando gel como a gente, tudo diluído na garrafinha. Então eles ficam, Inclusive na corrida. inclusive na corrida. Uhum. Então eles ficam o tempo inteiro tomando a garrafinha ali e vão comendo esses alimentos. Normalmente eles têm ali 3 porções de alimentos, mais uma salgada, que eles também levam uma porção salgada. Umas 4 porções no total de alimento e o restante só do gel. E a garrafinha também. Até o ano passado foi uma estreia aqui, né? Os profissionais usarem a garrafinha. Daí eu disse, quer ver que ano que vem vai estar todo mundo de garrafinha? Certeza, certeza. Mas eles precisam, porque se eles tiverem que consumir um sachêzinho de gel, eles vão Abrir, abrir, eles vão consumir uns, sei lá, a cada 10 minutos. É. Cada 10 minutos vão ter que abrir. Imagina, Então a gente utilizou disso, coloca tudo na garrafinha, às vezes complementa com eletrólitos, claro que não é só gel ali. E depende muito do gel que cada um tá usando, e grande parte deles, eles têm patrocínios, né, de gel, então a gente vai ver quanto que deu de eletrólitos, quanto que deu de carboidrato, se a gente precisa complementar com alguma coisa, ou só aquele ali basta. Então, além de botar o gel na garrafinha, tem toda uma formulação e uma conta que é feito ali. E não é haja simplesmente- continha, né? E Haja haja conta, continha. né? Não é tudo meu treinador aleatório, faz né? isso. O treinador faz O isso, já. equilíbrio disso, da parte de suplementos e alimentos, tu vai buscar com o atleta durante o treinamento. Durante né? todo o ciclo de treinamento. Ciclo de treino. Todo o ciclo de treinamento. Ali a gente vai vendo por exclusão, né? Vai excluindo, isso aqui não Sim. deu certo, isso aqui não gostei. E às vezes não é nem a questão de, não digerir bem. Não, é a questão de paladar. E eu digo pro atleta, né? Você tem que se sentir confortável comendo isso. Porque, tudo bem, o gel não é todo mundo que gosta, mas a gente vai precisar. Mas o alimento busca um conforto na alimentação. E por isso que eu insisto tanto também na alimentação salgada. Né? Porque se a gente falar do Ironman aqui do Brasil, e para a maioria das pessoas, naquele momento do meio-dia, 11 horas da manhã, você vai estar pedalando ainda. Então, pelo ritmo circadiano, o organismo da gente entende que aquela hora seria a hora de comer, né? Almoçar. Sim. Então, se tu oferece naquele horário ali uma batatinha, e eu sempre digo, bota um alecrim, bota um temperinho, bota um azeitinho, Sim, até hoje. vai passar a informação até pro hoje. cérebro. Lembra do meu pãozinho com alecrim ali? Exatamente. Que tu falou do meu treino de pedal, que eu tinha colocado. Aham, Eu aham. fui pedalar no rolo, Ela fazer, fez um sei lá, vídeo, umas 2 foi. horas e meia. E eu fiz o pãozinho com azeite de oliva e alecrim. E botei no meu, Aham, na minha bike. sim, Aí essa aqui ficou rindo. Falei, a Jana que mandou. Não, eu tive uma paciente que ela fazia pesto, pãozinho com pesto. Olha só. Porque passar essa informação, o cérebro receber essa informação da alimentação, daquela tua rotina, seguir aquela rotina, traz muito conforto, né? Que é o Sim. comfort food. Talvez tu nem precise daquele aporte calórico, porque aporte energético tu vai ter das outras coisas. Mas aquela informação ali de conforto para quem tá pedalando ali Sim. 4, 5, 6 E o salgado horas. é mais difícil, né? Porque o doce é mais fácil, né? Exato. Tem o gel, tem várias É. opções, né? Mas o salgado é complicado. tem Aí a muitas gente tem opções, que né? não tem. Suplementação é doce, tem. né? É tudo Porque é doce, praticamente porque é tudo tudo, glicose, né? né? Tudo carboidrato. É. Ah, mas Tudo pensando que tem o carboidrato. salgado, por que não fazem? Vamos abrir uma empresa. Gente, eu não sei. Pronto. Tem Já que, não sabe o que tem que fazer. pegar o bolo Fazer a tosta, receita, sachê de fazer. batata. receita Ah, da é? Jana. Vamos pegar Vamos a receita fazer. da Jana Já e vamos vamos E vamos começar. colocar num gel, gel salgado. gostoso. É gostoso. O salgado. Eles já tentaram fazer, eu não lembro se foi gel, mas tentaram fazer barrinha salgada. Que E não deu certo? Não deu certo. Não rolou. Não rolou. Porque... Não teve saída ou não... não sei, mas Ah. não rolou muita questão de sabor. Assim, acho que é mais difícil. Uhum. Porque o carboidrato, se a gente pensar no carboidrato isolado, ele está relacionado com a glicose, com frutose, com... Aham. Verdade. Então, é muito mais fácil de fazer, né? Mas tem uns bolinhos. Nós vamos pegar um engenheiro de tem... alimento, nós vamos fazer. Nós vamos. TPM ou podcast. Tá contratada, Alimento. Jana. A Jana nutricionista, Já mas a gente precisa do engenheiro faz para fazer a já. parte de desenvolver, né? É ela E que como faz. fermentos, Ela é essas coisas assim. nutricionista. Não, Ela eu é... digo que eu acho que tem que ir ali. Ela faz a agora. nutrição. entendi. A gente precisa do engenheiro pro negócio Mas pra é ter isso uma que ela faz na desenvolver um- probiótica. Na não probiótica eu faço a formulação. A gente desenvolve a formulação, o que é ideal que tem naquele produto. Depois tem que ir para engenharia de alimentos, que é É. onde eles Então a parte tem que ter um juntam, a engenheiro. parte química, eles que juntam, a Entendi. engenharia de alimentos que junta e vai dizer que vai dar certo ou não. Daí depois entra o processo de Anvisa, ver o que pode estar ali dentro ou não. Então, mas é bem complexo.
Viu? É Sim, super. quando a gente Mas compra, vai a gente vai ali na loja, compra um negocinho pronto, a gente não sabe o que Nem- tem ali por nem trás, né, imaginei. gente? Aham. Né? E às vezes tem valor agregado que a gente. Claro, a gente sabe que às vezes tem produtos mais caros, mas normalmente o mais caro é que tem um valor agregado. Melhor, assim. né? Aí a gente estava E não só conversando o valor antes, agregado, né? geralmente é mais limpo, né, Jana? Geralmente é mais Tem limpo. tanta porcaria, não sei, eu acho que esses... A linha Clean Label, né, que a gente chama, são as linhas que oneram um pouco mais exatamente porque eles têm que trazer um corante de cúrcuma, eles têm que Aham. trazer Uhum. um clorofila, eles têm que trazer principalmente os corantes, né, os corantes que são um pouco os mais onerosos do que os tradicionais. E hoje em dia químicos. tem aparecido bastante desses suplementos mais naturais, né? Porque antes, meu Deus... Não, acho que a gente tem empresas bem boas no Brasil. A gente até estava falando sobre isso, né? Exato, Que é. antigamente a gente trazia de fora, Sim. ia lá na GNC, trazia um monte de Sim. coisa. Hoje a gente tem produtos incríveis no Brasil. Inclusive, meus pacientes, eu tenho muito paciente que mora fora, eles levam daqui para fora. Pra lá, ó. Porque a gente tem que legal. produtos incríveis aqui. Tem coisas boas, tem né? coisas Antigamente a gente ia e comprava um monte de coisa, né? Porque aqui não tinha, ou aqui não era liberado, né? A gente estava falando foi da a taurina, né? E a betalanina. A betalanina. Betalanina, não era Não, a taurina liberada. já era. A betalanina, que ela foi liberada, acho que em 2021, Uhum. que até então a gente só podia fazer manipulado aqui e acabava onerando também a Sim, formulação. bem caro. E tinham pouquíssimas marcas, né? Eu lembro, assim, o meu primeiro Iron, eu acho que tinha um tipo de marca de gel e olhe lá, um ou Exato. dois e era aquilo e pronto. Não, agora tem Era- muita opção, Tem né? muita opção. É que, assim, a corrida de rua, principalmente, o triatlon vem crescendo muito. A corrida de Sim. rua vem crescendo demais, né? Acho que a pandemia, assim, cresceu muito a questão dos treinamentos outdoor. Acho que vem crescendo com certeza. E o triatlon Sim. também vem nessa Também mesma... tá no mesmo caminho, né? Ainda bem, né? A nossa É. meta. Uhum. Jana, falando sobre suplementos ainda, existem suplementos específicos para mulheres? Não, De um modo geral. não tem nada específico, né? Falando ali da questão dos suplementos. A gente tem 6 suplementos que realmente têm evidência científica, né? Que a gente leva em consideração que realmente tem a resposta. Sim. Tem estudos, porque que acontece? Os estudos, a maior parte é com homens. Poucos estudos direcionam para mulheres. Uhum. Quando esses estudos direcionam para mulheres, eles não direcionam para ciclo específico. E a gente sabe que o grande problema da mulher são as alterações do ciclo menstrual. Aham. Sim, os hormônios, Os né? hormônios. Então, esses estudos, eles não levaram em consideração. Não levam em consideração o ciclo da mulher. Então, eles fazem com a mulher. O que eles viram? Que a cafeína, até isso saiu bem recentemente, saiu uma revisão sobre isso. Eles viram que a cafeína, a mulher tem a meia-vida da cafeína permanece por mais tempo. Opa, Ou seja, a mulher se beneficia muito mais da cafeína opa. e da betalanina do que o homem. Que maravilha. O homem precisaria Olha. tomar várias doses ao dia da cafeína para chegar na mesma resposta da mulher que tomou uma dose Olha só. menor. Olha Enfim, só. uma vantagem, né? E a betalanina Vamos, também parece também. ser mais vantajoso para a mulher. Então, Aham. esses dois foram que saíram nessa revisão, que parece que tem realmente uma Ô, perspectiva Jana, um pouco diferente. E quais são esses 6 suplementos que você falou? Betalanina, creatina, nitrato, né? O nitrato aqui da Aham. beterraba, glicerol, cafeína, bicarbonato. Esses são os top, top, O top. glicerol, pra quê? Esses Não sei. são evidenciados, Evidenciados, científica. sim. É. Uhum. O glicerol é uma gordura, né? Aham. Ele é muito utilizado principalmente para provas em locais muito quentes, aonde ele melhora a retenção da hidratação. Mas tem um grande porém, assim como o bicarbonato, que o bicarbonato ele tem uma ação quase que parecida com a betalanina, mas em situações diferentes, a dosagem que é indicada, que realmente se mostra benéfica, é uma dosagem que tem muito risco para alteração intestinal. O bicarbonato, poxa, é super barato, a gente compra por centavos bicarbonato. Sim. Muitas vezes a gente vê em formulações a 300 miligramas, 400 miligramas. Não acontece nada com isso, nem para ruim, nem para bom. O que os estudos nos mostram realmente ser efetivo é lá para cima de 20 gramas, uma colher de sopa de bicarbonato. E como dizia uma paciente minha que ela testou utilizar, tem em função de valores, ela disse, Jana, é a mesma coisa que entrar no mar com a boca aberta e ficar tomando água do mar. Aham. Meu Então, Deus. e isso, Sim. quando se usa essa quantidade, os estudos mostram que as alterações intestinais São fica grandes. muito mais suscetível. E o à café doença também, intestinal. então? A cafeína também, né?
A cafeína é diferente. A cafeína, tu vai aumentar a motilidade intestinal. Tu vai estimular a motilidade intestinal. Explica melhor. São os movimentos Exatamente, os movimentos peristálticos. Tu vai aumentar essa contração ali do movimento peristáltico. E com isso, tu acaba expulsando mais, aquele bolo fecal que tá né? ali. Vai trabalhar mais, exatamente. Por isso que o intestino fica fazendo assim, ó. Porque eu E tomo não se- café de manhã, Jesus. Mas e não se dá pela cafeína só, ele se dá pelos outros ativos. Ele tem ácido cafeico, cafestrol, que também vão levar a tudo isso. Por isso que não adianta tomar o café descafeinado nessa situação. Ele vai alterar o intestino também. Olha, Ô, Jana, não sabia. e a gente tá falando olha do só. café, o café que a gente faz em casa Café que a gente ou faz. cápsula? Não, a cápsula não vai acontecer isso. Porque a cápsula vai ser uma micromoléculazinha aqui que tu vai tomar, vai abrir ali no intestino e no estômago vai ser absorvido. É mais Isso vai interessante, acontecer então? Para Ajuda. treinamento, sim. Mais interessante o uso da cápsula. O uso da cápsula. Da cápsula, ou como tá nos De suplementos cafeína. hoje, né? Ali no. Porque daí vai Ou ser, a- no- vai ser ou no a- próprio no gel. próprio gel, Aham. exatamente. Diferente do café. Porque na cápsula, no gel, ele não vai ter o ácido cafeico, não vai ter o cafestrol. Tá. Então no suplemento não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso. Exatamente. Ah, tá. Claro, gente, que assim, dentro do corpo humano, a gente não pode dizer que nunca Claro, não vai sim. acontecer. Cada um é Sim, cada Né? um. Cada um vai É. ter umas suas respostas. É. Mas a Verdade, é. probabilidade Não é muito inventem menor. na semana de prova. Não, porque a Diana provar, falou. né? Olha, a Aham. Jana disse que o café dá um up. Pronto. Porque a probabilidade é muito Dá-lhe menor. pílula de café. É. Por isso que vai acontecer com o café descafeinado, vai acontecer a mesma coisa, né? Aliás, o café descafeinado, ele auxilia muito no sono. Ah, é, Jana? Olha! Tá liberada à noite, Olha. então? Aham, descafeinado, sim. Ele Gente, que auxilia. maravilha. Eu nunca tomei café É descafeinado. gostoso. Ah, bem é bom, gostoso. é Bem gostoso. Eu tenho a sensação Ah, que eu é gosto. tipo... Eu não acho sei muita lá. diferença, não. Não, eu acho bem parecido. Tipo, cerveja É sem só álcool. comprar uma marca boa. Aham. E ele Uma vai marca auxiliar no sono, estimulando o sono também. Ah, que bom. Então Olha. vou comprar só pra ver. Ô, Jana, e na cápsula é mais concentrada a cafeína? Bem mais concentrado. Ali na Interessante canequinha, também. numa xícara de café, a gente vai ter ali 40, 60, 40, 45, até 60 miligramas de cafeína. Dependendo da cápsula, a gente tem cápsulas no mercado até 400. Mas, gente, a cafeína é extremamente... A gente tem que ter muita ponderação para usar no Endurance, né? E principalmente ali o tempo de utilização. Porque a cafeína, ela pode levar principalmente a aumento da frequência cardíaca. E a gente Aham. aumentando a frequência... Eu até outro dia eu fiz um story sobre isso, coloquei lá no Instagram que eu tava fazendo um treino de corrida e resolvi tomar um café, um gel com uma quantidade maior de cafeína. Eu sou uma metabolizadora lenta da cafeína. Então, depois daquilo ali, o meu treino foi pro brejo, porque minha frequência aumentou Olha, demais e meu ficou pace lá em caiu. cima. Exatamente. Eu não consegui mais sustentar o mesmo pace. Porque é uma característica do metabolizador lento de cafeína, né? Eu tenho uma alteração, um polimorfismo genético que leva a ser uma metabolizadora lenta de cafeína. Isso Hoje, só vai saber na prática. tu pode fazer teste genético, Tem, que ele certo, te dá, tem teste genético, e daí tu Uhum. já vai eliminar, nem vai tomar, porque ele vai ser um tiro no pé, tá utilizando cafeína, Sim. ou na prática, como essa percepção que eu tive. E quando o atleta vai querer utilizar, a gente tem ótimos produtos no mercado hoje com uma boa concentração de cafeína, e eu digo, pode usar, mas vamos fazer um teste antes. Utiliza num treino longo e depois do café do suplemento percebe como é que vai ficar, avalia eu gosto do gel a tua com cafeína. tua Eu uso frequência. É alguns super até. positivo, não? Eu fiquei, Aham. me lamentei muito de não poder usar uma quantidade maior, porque é Uhum. super positivo. Assim, os estudos todos nos mostram, né? Essa melhora da contração muscular, sistema nervoso central. Tem vários benefícios da cafeína utilizar na prova. Legal. Ô, Jana, vamos chegando ao fim aqui. Momento Vamos, perrengue. Momento perrengue. A gente tem um quadro aqui que cada convidado também, né? Tem que contar um perrengue que passou Ai, Jesus. em alguma prova, em algum treino, em algum momento que te aconteceu algum perrengue aí Momento perrengue. que tenha sido muito difícil. Para que vocês se coloquem no nosso nível mortal aqui. É, né? porque a gente passa perrengue todo dia, meu. Todo A gente treino tem um passa perrengue. Todo treino. Não, acho que perrengue a gente passa quase todo treino. Tem um perrengue. Todo dia um né? Mas tem perrengue. que ser né? em prova. Mas de um perrengue Não, prova ou feio, treino? Perrengue feio. Passei um perrengue que eu levei na natação. Era uma natação onde a gente pulava do pier.
e ficava ali esperando aqueles benditos minutinhos ali, né? Que daí fica aquela mulherada toda se agarrando a gente. E a gente se agarrando nela também, né? Pra tentar sobreviver. E daí logo depois eu me coloquei também numa posição de largada, era por pace ali. E eu fui no pace que não era o meu, né? Que era um pouquinho mais forte, só que eu queria pegar uma boa esteira. Daí a malandra se ferrou, porque daí veio... Pessoal, realmente eu apanhei muito, daí eu Passou por cima. levei uma pesada na cabeça, na nuca, e eu perdi o controle da respiração. Então, quando eu botava na cabeça na água, em vez de eu aspirar, eu inspirava água. E daí foi Nossa, Júlia, como é que tu se virou? Pois é, daí eu ia me agarrando nos barquinhos, assim, e daí os staffs diziam, quer que eu te tire da água? E eu tava longe pra caramba, a gente tava em outro país, e eu dizia assim, gente, vim com bike, vim com tudo, gastei, eu vou terminar esse negócio aqui. O marido tá aqui esperando. Eu tenho que terminar, e daí fui indo, daí quando eu tava chegando no final da natação, eu me agarrei no barquinho, daí uma senhora, daí a senhora disse, tá bem, eu disse, não, me tira da água. Daí ela disse, não vou te tirar, eu disse, solta na cachorrinho. Era meio Iron. Meio Iron. Solta nadar cachorrinho. Tá cachorrinho até o final. E daí eu eu fui no pontinha do pé tentando encontrar areia, e ainda bem que ela não deixou eu sair. Mas depois dali, daí veio o maior perrengue. Porque como eu engoli muita água, eu não conseguia mais clipar, que apertava o diafragma. E daí eu vomitava. Daí eu tinha que parar, levantar, consumir o gel. Nossa, gente. E eu comecei a ter muita dor de cabeça. Daí chegou uma hora, eu disse, não, eu vou parar, eu vou ir no banheiro aqui, que tinha os banheiros químicos, e vou tentar me restabelecer. Quando eu desci da bike, eu fui tirar o capacete, eu concluí que eu tinha apertado muito o capacete. Daí o capacete estava me dando muita dor de cabeça. Daí eu afrouxei o capacete e segui. Mas daí eu não conseguia mais comer. Daí eu fiz uma bike, tanto que o pessoal que me acompanhando aqui, todo mundo sabia, não, aconteceu alguma coisa, porque eu fiz uma bike, sei lá, quase mais de 1 hora acima do que eu tô acostumada a fazer. E daí mesmo assim eu cheguei pra corrida, daí eu disse, bom, agora eu vou caminhar, porque eu quero aquela medalha linda, e daí eu fiz a prova, tô naquela sofrência, mas assim, eu tava ciente que eu não tava me colocando em risco, porque eu tava me hidratando e tudo mais. E a corrida foi só um caminhar, era dentro de um parque, era um jardim botânico, era lindo. A corrida daí foi Corrida é contemplação. Sobreviveu, né? Caminhando, mas foi bastante perrengue, assim, de Perrengue conseguir mesmo. lidar com aquela situação dentro da água. Ainda bem que eu não tenho medo da água, mas foi perrengue. Na água é sempre bom nadar com a Marcinha. Porque teve uma prova que eu fiz, né, Marcinha? A Marcinha foi meu anjo. Teve uma prova que eu fiz que eu larguei. Aquela coisa, né? Tá aí sempre chorando. Se eu não chorar, não sou eu. Aí eu comecei a chorar. Antes, né, da largada, eu larguei pilhada. chorando, entrei na água chorando. Aí você entra naquela... correndo com todo mundo, querendo nadar rápido com todo mundo. Eu comecei a hiperventilar e aquele mar mexido, e eu comecei a parar e olhar assim, falei assim, meu Deus, eu vou desistir, aí cai aquilo, né, não saio daqui sem minha medalha, não posso desistir, eu treinei pra abandonar a prova agora e tal, não sei o quê, de repente, do nada, a Marcinha do meu lado, e falou assim, que foi? Eu assim, já aqui assim, ó, nadando cachorrinho. Eu não consigo respirar, Marcinha. Eu não consigo respirar. Aí começa a vir os caras de prancha, né? E eu falava assim, não, se eu me agarrar ali, acabou, eu desisto da prova. Eu tenho isso na minha cabeça, eu não posso agarrar na prancha. Tem que sobreviver. E essa que gritava pra mim, nada solto! Nada solto! Respira! Nada solto! Tá bom. Aí fui, dei mais umas braçadas, segui hiperventilando, levantei de novo e ela gritou, nada solto! Hoje eu tenho... A experiente na natação, né? Não, Hoje eu tenho na minha cabeça isso. A experiente e levar cagaço na natação também. Mas se resolveu minha vida. Não só naquela prova, como todas as outras. Porque todas as outras, eu sempre dou uma hiperventilada, porque eu saio correndo muito rápido, começo a nadar muito rápido. E aí eu lembro da Marcinha na minha cabeça, nada solto. Isso não é ninguém aqui, filha, nada solto. Nada solto. Respira. Não adianta querer pegar a esteira da Pamela que tu não vai. Não, é isso que eu quero. Na hora que eu largo, Ela vai focada na Pamela. na hora que eu largo, eu acho que eu sou Pamela. Eu tô aqui, ó, eu, Pamela, todo Todo mundo que vai pegar a esteira dela. sai correndo. Mas né? vai, tenta que um dia tu consegue. Eu já desisti. Vamos treinar primeiro, né, pra conseguir chegar lá. Mas aí, enfim, perrengues na por água, enquanto, vamos realmente, seguir nadando os solto. perrengues na água, eles realmente são mais assustadores. Claro. assim. Mas assim, ó, É. se serve de consolo, Todo nervosinho. É. acontece com todo mundo. Inclusive com atleta profissional. Sim. Né? Acontece com todo Nossa, mundo. eu já levei um chute
chute no óculos aqui, que eu saí assim, o dia seguinte da prova parecia que eu tinha levado um soco no olho, Brigou. assim, o Duda do meu lado, né, todo mundo olhava com cara feia pra ele, assim, tipo, nossa, tá batendo na mulher. Gente, Já fiquei. aqui tem assim sobre o perrengue alimentar da Jana. Isso que ela contou já é um perrengue alimentar também, né? Aham. Eu acho que... Tem mais algum? Ai, gente, perrengue alimentar. Eu vou contar o meu perrengue alimentar. Isso, Então, conta. quando ela vai pensar dela, É, Pode ser. meu perrengue alimentar foi o seguinte: uma das primeiras maratonas que eu fui fazer, maratona de Miami. E no kit, a gente ganhava um passeio ali na frente de escuna. Aí tá, só que aí eu fui pegar, né, o kit e eu peguei e marquei, porque só tinha para véspera da prova. Aí eu fui na véspera da prova, fui fazer o passeio, comi tudo que tinha lá dentro do Dúvida, bar. né? Que dúvida. Aquela história de não comer nada Ai, diferente antes da prova. Tinha muita Assim, coisa esqueceu. interessante. Nossa, que legal, vou provar isso, Esqueceu. vou provar isso, provei tudo. Meu Deus. Óbvio que no dia seguinte, na maratona, não deu boa, né? Passei super mal. Terminei tudo, fiz a prova, mas eu tenho enjoador frouxo, né, gente? Eu passei os Se cuidando 42. tudo já é difícil. Exato, os 42 Depois quilômetros da Anne que foi inteiros. fazendo xixi a cada banheiro, você foi vomitando a cada banheiro. Eu não Ou cheguei tendo a dor de vomitar, barriga. eu fiquei muito nauseada, mas só que aí não conseguia tomar gel, né? Foi clássica essa daí, Ou foi uma seja, das lição primeiras. desse podcast. Uma semana antes, Não não inventa coma nada moda. Não, não é nenhuma Não semana, a Jana ainda inventa já tá olhando feio pra você. O ciclo todo, Se eu né, te Jana? ver na prova É o reclamando. ciclo todo. Não, eu sou super cuidadosa, assim, eu sou... Não, na minha casa não existe aquele ditado, né? Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu Tu faço. faz Não, eu tudo faço o que eu certinho. digo e eu faço... Tem leite condensado na tua Não. casa? Gente do céu! Não tem leite Na minha condensado, também não. mas Não. tem doce de leite, porque meu Não marido é tem, louco porque a por gente doce de leite. Que ele come, não você. Não como, não gosto de doce de leite. Ah, Ai, quem gente. gosta Eu não de gosto de leite, chocolate, não gosto de Lorena? doce de leite. Não gosto de doce de leite. Deus, me Então faz aquele assim. vidro, a metade acaba sempre indo de fora, Mas eu porque vou não dá dizer uma tempo. coisa dela, ela gosta de panetone. Ai, eu Ah, amo dedurei. também. Panetone não Eu tem amo maturidade. também. Dedurei. Ah, E eu tenho uma paciente que todo ano ela me leva, se ela vai nos ouvir, ela vai saber que é ela todo ano ela me leva um pequenininho, porque eu digo que ela tem que ser pequenininho porque eu vou comer todo. E se eu ganhar o grande, eu vou comer todo igual. Então, eu não tenho maturidade de panetone, me escondo do marido ainda. Tá vendo? Ela é gente igual a gente. Ela é gente graças igual a a Deus, gente. É. Ela tem também seus lados, Panetone e né, pão de queijo, são as normais. duas coisas que eu gosto realmente, assim, de comer. Mas o resto, eu mantenho uma alimentação bem boa, não como carne há muitos anos. E sigo realmente, assim, não tenho grandes vontades, assim, de comer muita coisa fora, não. olha só, gente. Então Queria agora menos eu vou nada. dedurar. Não tem Vai leite dedurar quem? condensado, porque a gente comeu leite condensado. Não, da mas eu Carol. tô Opa! mentindo, claro que tem. Não, não é uma coisa que eu tenho habitualmente em casa, mas tinha, porque eu Sim. fiz a sobremesa ontem, que a gente passou mal, e eu passei mal até por causa Gente, disso. A minha sorte é que Não eu sou posso. intolerante à lactose. Eu não compro essas coisas, porque eu não tenho maturidade. Embora não tenha posso leite e não tenho. condensado sem Passar lactose, mal, né? né? Não, mas aí... Nem tu nem e- te apresenta, nem te apresenta. Não. Hoje meu treino foi todo enjoado, porque a gente comeu ontem o doce lá que eu fiz com leite Ah, mas condensado. o problema Nossa, não foi a passou comida. mal. ontem, Também. A gente, Eu não né, bebo. Não, eu tenho maior Não foi a cuidado. comida, foi outra coisa. E quando eu viajo, assim, eu sou bem restrita na alimentação. Quando Eu agora sou também. Não, eu sempre gosto de provar as coisas Depois diferentes. dessa, né, Martinha? Eu gosto de provar as coisas diferentes, mas eu fico com bastante receio. Então, em viagem é sempre um perrenguezinho pra eu Eu não conseguir tenho me essas organizar. coisas. Legal, né? Diana, Isso, super isso. obrigada. Assim, a gente sabe que tu tens uma agenda ultra mega tumultuada, né? Ainda mais semana de prova ainda, né? Gente, é mesmo. E ela tá cheia de coisas. Ela veio para cá para nos prestigiar e assim a gente super agradece, né? E a tua disponibilidade, eu até coloquei aqui, a tua parceria de sempre. Agora eu vou te colocar o nome. Jana, sobrenome tô dentro. E obrigada também pela tua torcida, né? Porque, assim, a Jana, além de uma mega nutricionista, ela é uma super, hiper torcedora. Tá em todas as provas. Todas as provas, tá lá no Ironman, Verdade. ela fica desde a largada Sim. até o último atleta dela.
ela fica até tarde, gente. Ai, vou chorar. E assim, Não em basta cada... ser nutri, tem que Não, participar. tem que participar. Sofrer junto, Em cada planejamento alimentar que ela faz do Iron, ela coloca uma mensagenzinha. É. No meu primeiro Iron, Ai, ela vou chorar. eu falei pra vocês. Quando as pernas se cansarem, corre com o coração. Super obrigada, Jana, porque tu vives isso, né? Tu coloca o coração nisso e isso reflete muito no teu trabalho. Gente, eu não acredito que você guardou isso até Eu hoje. guardo. Depois a gente pede pra edição colocar. Isso. Gente, quinta vez que eu derrubo. Ai, gente, quem me obrigada, conhece sabe, Jana. assim, que eu sou super realizada profissionalmente. E eu faço realmente com muito amor, assim. E quando eu tô lá na prova, até eu não faço mais Ironman no Brasil, quer dizer, não sei se fora também, né? Mas exatamente por causa disso, assim, porque eu acho que a prova é tão de vocês que eu não consigo fazer a minha prova. E até no meu último Ironman foi até engraçado, assim, porque os pacientes passavam por mim e eu ficava olhando, será que eles estavam bem? E eu perguntava, tá tudo bem contigo? E eu tava fazendo a minha prova. Depois eu fui perceber, eu disse, poxa, eu não fiz a minha prova, porque eu ficava cuidando se o fulano tava dos comendo, outros. se tava com dor de barriga, se tava com a mão na barriga. É. Então, assim, eu me envolvo demais. E a conquista de vocês é a minha conquista também. E a gente não fala, assim, de parte financeira, de nada disso. Realmente é viver isso junto, Não, porque eu mas vivo, todo né? mundo- São várias coisas. É o todo êxito mundo- do teu trabalho também, todo- né? Acho que todo mundo que se consultou contigo, que tá contigo, sente a mesma coisa. Que bom, fico Tá bem ali com a feliz. gente. É a vida, né, dela, né? Gira em sim. torno Ai, disso. obrigada, né? mas obrigada Muito pelo lindo. carinho, obrigada pelo convite. Tava com roupa de vir a hora. Super obrigada Ai, mesmo, a foi gente que super agradece, especial. Jana. Então, a gente quer agradecer o nosso patrocinador, que é 21K de Noronha, a corrida mais bonita do mundo. Lembrando que a Thaís falou antes, né? A gente tem um cupom de desconto aí para prova, 5%. E o cupom vai aparecer aqui embaixo na tela, TPM _ o podcast 21K. Agradecendo a Jana mais uma vez, as meninas. E Valeu. sigam a gente, né, no Instagram, que é TPM _ o podcast. E a Jana, passa o teu. teu contato, Jana. Janaína Porto Alegre. O Instagram é Janaína, @Janaína Porto Alegre. Janaína Porto Alegre. Você pode entrar lá que eu respondo, tô sempre respondendo dúvidas. Essa pessoa não dorme, gente. Gente, não. Outro dia meu marido ficou com o meu celular de manhã, assim, acho que 1 hora. Ele disse assim, meu Deus do céu. Pode. Ele disse, como é que tu tá só entrando mensagem? A gente disse, calma, mas eu respiro. Eu respondo todo mundo. É isso aí. Responde mesmo. Gente, Valeu então, né, galera? Até valeu, o próximo. Valeu, Obrigada. obrigada. Parabéns, meninas. Valeu.